Tá. Linda, maravilhosa. Aê! Vai falando aí, amor. Oi, pessoal, tudo bem? Preparados para a live de hoje? Hoje vamos falar de mancha, né? Um assunto que interessa a muitas pessoas que procuram muito a gente para tratamento. Muitas pessoas têm dificuldade no tratamento, nos resultados, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre as causas da mancha. Vamos lá. Quando a gente fala de mancha na pele, né? Por que as pessoas se incomodam tanto com a mancha no rosto, né? A mancha, ela já tem alguns estudos que mostram e falam, né? Que as manchas, elas aumentam a idade aparente da pele, né? Elas aumentam o que a gente chama de idade dérmica, né? Então, a pele manchada é uma pele que tem uma aparência de uma pele envelhecida, né? Então, por isso, muitas pessoas que têm mancha, né, se preocupam tanto com as manchas, né? Se preocupam tanto assim em tratar, né? É uma coisa que incomoda bastante. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe mais de um tipo de mancha, né? A mais comum, que é a que a gente vai principalmente falar hoje, né, sobre o tratamento, é a mancha de melanina, que é uma mancha que é típica do melasma, né? Que muitas pessoas formam aquelas asas de borboleta na pele, né? Mas ela não é o único tipo de mancha. Nós temos as manchas causadas por hemosiderina e temos também as manchas causadas por lipofucsina. Então hoje eu vou falar principalmente da mancha e do tratamento, né, da mancha de melanina, mas nas próximas conversas vamos falar também dessas manchas de hemosiderina e de lipofucsina, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma fotinho pra gente conversando e vocês poderem ver, né, o que eu vou falando. Vou colocar aqui para vocês. Essa é uma foto que eu peguei da internet que mostra as camadas da epiderme, né? A gente sabe que a pele, ela é formada por duas camadas, que é a epiderme e a derme. A epiderme é a nossa camada mais superficial e ela está subdividida em várias camadas, né? No rosto, por exemplo, a gente tem 4 camadas, palma de mão, planta do pé, 5, né? Quando a gente fala da mancha de melanina, a gente tem que entender de onde ela vem, né? De onde ela surge. Então, ela surge porque uma célula que nós temos que ela está na camada basal, que é a camada mais profunda da epiderme, chamada melanócito, ela produz o pigmento que dá cor à nossa pele, que é a melanina, né? Ela, por algum motivo, que a gente vai discutir vários motivos, ela pode aumentar a produção dessa melanina. E quando ela muda, ela começa a acelerar esse aparecimento, né? Acelerar essa produção na pele que a gente vê, que é a camada mais superficial da epiderme, que é o estrato córneo, vai formando um conjunto, né, de células mais tingidas por esse pigmento, que é o que a gente vê como a mancha, tá? Então, a mancha, ela vem ali desse aumento da produção da melanina. A gente precisa entender que a melanina ela é muito importante, né? A melanina, ela é uma proteína
que além dela colorir a nossa pele, dar o tom da nossa pele, a função principal dela é evitar danos da radiação ultravioleta no nosso DNA. Então, o nosso melanócito, que é a célula que está lá embaixo, na camada mais profunda da pele, ele vai produzir essa melanina e vai entregar ela para as células que estão mais superficiais, né, na pele, que são os queratinócitos. E lá no queratinócito, a melanina ela se deposita em cima do núcleo, formando um chapeuzinho no núcleo para proteger o nosso DNA da radiação. Então, quando a gente fala de melanina, a melanina ela é uma proteína de defesa da nossa pele. Então, a nossa pele produz melanina quando ela precisa se defender. Então, sempre que a pele ela se sentir agredida, ela vai se defender produzindo a melanina. É a forma que ela tem, que ela sabe se defender, tá? Então, quando a gente fala de mancha, aí eu coloquei o título aí, né? Peeling não trata mancha, né? O que a gente tem que pensar? O peeling, né? O que significa peeling? Né? O que é a palavra peeling? Da onde vem a palavra peeling? Peeling significa pelar, esfoliar, né? Então a gente faz um peeling para remover parte dessas células, né? Da pele, da camada mais superficial da pele. Só que quando a gente faz um peeling, principalmente um peeling que provoca essa descamação na pele, que provoca processo inflamatório, isso leva à pele um estresse, né? A pele ela vai liberar inclusive mediadores químicos, né, que provocam de acordo com esse processo inflamatório. E se a pele ela está, né, com esse processo inflamatório instalado, ela vai entender que ela foi agredida. Se ela foi agredida, o que vai acontecer? Ela vai aumentar a produção de melanina. Então, o peeling, o ácido que a gente usa, né, ele pode ser usado no tratamento de mancha? Ele pode ser usado, mas ele tem que ser usado com cautela, né, para ele não desencadear a liberação desses mediadores químicos inflamatórios, para não exacerbar ainda mais a produção da melanina, né? Quando a gente fala assim, ó, nas camadas da pele, vamos voltar lá nas camadas da pele, ó, na fotinho anterior. Nessas camadas mais superficiais, que está escrito lá na figura estrato córneo, né? É lá que essa é a pele que a gente vê, que a gente olha e a gente vê, o estrato córneo. Então, se eu tenho ali uma quantidade grande de células tingidas por melanina, né, numa determinada região que aumentou a produção da melanina, eu tenho várias camadas de células que foram tingidas. Então, se eu pegar e fizer uma aplicação de um peeling, se eu fizer uma esfoliação e remover um pouco dessas células que estão tingidas, o que vai acontecer? Na hora, a minha pele vai clarear. Eu costumo até dizer nas aulas para as minhas alunas que se eu fizer um peeling de fubá, que a minha avó ensinava a fazer lá de pequenininha, uma papinha com fubá, esfoliar a pele, que na hora ela fica mais viçosa, mais bonita, mais clara. Ela fica mais clara, por quê? Ela fica mais clara porque eu removi células que estavam tingidas ali na superfície, tá? Então, fazer o peeling, ele vai clarear, mas eu não quero clarear a mancha, eu quero despigmentar. Há uma diferença entre clarear e despigmentar. Quando eu clareio, eu deixo a pele mais clara, ok. Só que quando eu despigmento, eu vou mexer na célula do melanócito, que é ela que produz a melanina. Então, eu vou desacelerar a produção da melanina. E aí, eu vou conseguir efetivamente um tratamento daquela mancha. Porque o que mais a gente vê no consultório são clientes que chegam e falam: mas eu já fiz o tratamento, a mancha voltou. Ah, eu faço tratamento, a mancha volta. O melanócito, gente, ele é uma célula que tem memória.
Uma vez que ele aprendeu a produzir muita melanina, leva-se um tempo para conseguir fazer com que ele entenda que ele está produzindo melanina em excesso e que ele venha a normalizar essa produção da melanina, tá? Então, a gente precisa entender que mesmo que clareie rápido um protocolo, um tratamento, você tem que manter esse tratamento com home care, com uso de filtro solar, né? O que está desencadeando aquela mancha, né? Eu faço trabalho em frente ao computador, então a tela do computador, ela tem uma radiação, uma luz, né, que é a luz azul, que causa irritação na pele e aumenta a produção de melanina. Então, quem não se expõe ao sol, mas se expõe à tela do computador, tem que se proteger dessa exposição. Isso ao longo de um período muito, né, grande, não só tratou a mancha, para que aí a gente consiga fazer o controle e a gente não tenha o que o pessoal chama de efeito rebote. Que eu costumo dizer que o efeito rebote, ele não existe. O efeito rebote eu abandonei o tratamento antes do tempo, eu não fui orientada adequadamente para tomar os cuidados necessários e manter a minha mancha sob controle, né? Então, tudo isso é importante da gente entender quando a gente fala de mancha, tá? Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar aí o que eu tô falando? Sim, fazem joinha aí para mim nos comentários. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho. A gente já falou, né, da importância da melanina. Então a gente entendeu que a melanina ela é importante, que ela é uma proteção para o nosso DNA, para ele não sofrer mutações, né? Vamos falar um pouquinho para vocês entenderem da melanogênese. Olha aqui essa foto onde eu explico um pouquinho sobre a melanogênese. Quando a gente fala de melanogênese, então aqui eu desenhei para vocês essa célula bem grandona que tá aqui, ela é o melanócito. É lá no melanócito que a gente tem a produção da melanina, né? Então, a gente tem que entender que tudo começa nessa célula que está em marrom. Tá vendo que a célulazinha ali do desenho está em marrom? E que ela tem nela uns pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos que eu desenhei aí é para simular o que seria a... Oi, Ti, tudo bom? Para simular o que seria a melanina, tá? Então, aí a gente tem lá ela depositada em cima do núcleo da célula para proteger o nosso DNA, tá? Bom, tudo começa quando a pele ela sofre uma agressão. O que pode ser essa agressão? Gente, qualquer estresse externo. Pode vir da poluição, pode vir da radiação ultravioleta, pode ser até um estresse interno que desencadeia a formação de radicais livres. A gente não tem mancha só no rosto, né? Muitas pessoas me procuram. Ai, Lígia, eu tô com a minha axila escura, a virilha tá escura. Às vezes, no interno de coxa, né? Ai, tá ficando escuro essa região. O que acontece, por exemplo, na axila, que ela fica manchada? É de tanto a gente fazer depilação. Eu costumo dizer que a gente não imagina que a depilação é uma agressão, né? A gente está tão habituada a fazer depilação, passa cera, arranca os pelos, passa gilete, que a gente não percebe o quanto isso agride a nossa pele, tá? E realmente, quando você faz, por exemplo, a depilação, passou a cera, arrancou. Quando a gente vai embora ali da depiladora, como que tá a pele no local? Não tá vermelha, não fica com bolinha, porque a pele, ela teve uma agressão. Então é isso, gente, tudo que agride a pele pode desencadear o aparecimento da mancha. Porque, como eu disse, a pele só sabe se proteger produzindo melanina. Então ela vai fazer o que ela sabe, ela produz a melanina para se proteger, tá? Então, no interno de coxa, por que o interno de coxa às vezes forma mancha?
a gente às vezes, né, usa algumas roupas e vai andando e vai raspando uma coxa na outra. Vai raspando, vai raspando, vai raspando, vai criando processo inflamatório ali. É uma agressão. E aí a pele, ela vai pigmentando, 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 e aí, né, vai de tanto ter o processo inflamatório, fica essa mancha escura na região ali da virilha. Então, gente, sempre vai começar com uma agressão na pele. Aí essa agressão que a gente tem... Oi, Nádia, tudo bem? Quando temos, então, essa agressão, né, na pele... o próprio queratinócito, que é essa célula que é na pele que a gente vê, que a gente enxerga, essa pele superficial, ele libera mediadores químicos para conversar com o melanócito. Então o melanócito, ele fica lá embaixo na pele, só que ele vai receber uma informação: olha, eu estou sendo agredido, por favor, me proteja. E ele aumenta a produção da melanina, tá? Então, lá dentro do nosso queratinócito, começa a ter uma série de reações, né? Reações químicas, bioquímicas, né? Que vão fazer a produção da melanina, tá? Então, ali, ó, dá pra vocês verem no complexo de Golgi do meu melanócito, né? Que vai ser estimulado, ele vai aumentar, então, a produção da melanina e entregar uma quantidade maior de melanina para as nossas células da pele superficial. Aí aqui do lado tá pequenininho, mas dá pra gente ver que eu vou tendo depósito dessa melanina ali na pele mais superficial e eu vou ter naquela região o aparecimento da mancha, tá? Então, gente, deu pra entender? Se eu tenho a pele aqui, ó, várias camadas de pele pigmentada. Então, eu tenho células pigmentadas. Eu tenho 5, 6, 7, 8 camadas de células pigmentadas. Se eu fizer um peeling, se eu fizer uma esfoliação, como eu falei, né, com qualquer agente, e remover uma pequena quantidade dessas células que foram pigmentadas, na hora eu obtenho o clareamento dessa mancha. Mas clarear não é tratar. Tratar é despigmentar. Então, eu preciso diminuir a produção desse pigmento, tá? Para eu diminuir a produção desse pigmento, é uma cadeia muito grande que eu tenho que inibir. Eu tenho que inibir... Oi, Eliane, tudo bom? Eliane, Dayana, há quanto tempo, hein? Precisa aparecer pra gente tomar um café. Quando a gente tem, né, essa cadeia, vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Então, eu tenho lá uma agressão. Então, o meu queratinócito, ele vai liberar um mediador químico que vai conversar lá com o melanócito, que são essas... em verdinho, aqui embaixo, eu coloquei como se fosse um triângulozinho. Esses triângulozinhos, né, eles são esses mediadores químicos que vão estimular um receptor lá no meu melanócito. Esse receptor ativado, ele começa a acelerar no complexo de Golgi a produção da melanina. Então, a gente tem a tirosina, que ela é uma proteína, que ela vai ser oxidada por uma enzima chamada tirogenase, e ela vai sofrendo mudança na sua conformação, até que ela dê origem a esse pigmento que é a melanina, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no tratamento de mancha é inibir esse estresse na pele, proteger essa pele. Então, a gente vai usar, como eu falei, assim, no home care, né? A gente pode trabalhar com máscaras calmantes, filtro solar, não só filtro solar, mas os HPS, para quem fica na frente da tela do computador, né? Tem que ter ativos como o Oxygen Skin, que protege a pele dessa radiação específica, né? Quem tem mancha e faz muita caminhada, pratica atividade física, tudo isso, eu peço para que quando volta da atividade física, faz uma máscara calmante para acalmar a pele, usar vitaminas que são antioxidantes, que combatem os radicais livres, né? Então, é uma cadeia
gama de fatores que a gente tem que conseguir inibir para a gente ter sucesso no tratamento, tá? Então, assim, Lígia, então quer dizer que você não usa peeling em quem tem mancha? Será que eu faço um tratamento em mancha que não tem nada de peeling? Ou, para que serve o peeling no tratamento de mancha? O peeling, gente, ele vai dar esse clareamento superficial na pele, ele vai aumentar a permeabilidade da pele, tá? Então, ele vai deixar a minha pele mais permeável aos ativos. Alguns ativos no tratamento de mancha, eles vão agir superficial, porque o queratinócito, ele é superficial, certo? Então, ele vai inibir esses mediadores químicos que estão lá em cima, né? Mas, quando eu tenho os ativos que vão agir lá na inibição da tirogenase, a minha célula está lá embaixo na pele, na camada mais profunda, na camada basal. Então, é difícil do meu despigmentante chegar lá no melanócito para inibir a melanogênese. Então, a gente pode abrir mão de ativos como os peelings para aumentar a permeabilidade da pele. Mas eu tenho que tomar cuidado para esse peeling não agredir a pele. Eu tenho que fazer um peeling superficial, um peeling suave, para não liberar os mediadores químicos que aumentam, né, a produção da melanina, tá? Então, o peeling sozinho, eu vejo muito assim, nas perguntas, né, que eu pedi para fazer, enquanto para eu responder depois da live também nos stories, falei, quem tem dúvidas sobre tratamento de mancha, deixa lá a sua pergunta que eu vou responder. Uma das perguntas que me fizeram foi, eu tô fazendo um tratamento de mancha, tô usando o ácido retinóico já há algum tempo, mas a minha mancha não melhora. O ácido retinóico, ele tem esse efeito de renovar a pele. Ele tem o efeito peeling. Ele até vai deixar a pele um pouco mais clara, mas ele sozinho não vai tratar a mancha, porque ele sozinho não consegue inibir toda a cascata da melanogênese. Ele vai agir estimulando o turnover, ele vai agir melhorando a permeabilidade, mas ele não vai agir despigmentando, ele não vai agir inibindo a produção da melanina lá no meu melanócito que está profundo na pele, né? Algumas vezes as minhas alunas, né, que vêm assim, Lígia, antes do seu curso, eu estava tratando um melasma e eu estava usando ácido glicólico, né, e fazendo uma máscara calmante. E eu ele clareia, ele deixa a pele um pouco mais clara, mas eu não consigo normalizar aquela pele. Por quê? Mais uma vez, o ácido não trata a mancha. O ácido, ele é parte de uma associação de recursos que eu preciso ter para conseguir fazer o tratamento da mancha. Então, eu preciso abrir mão, né? Preciso ter ali um leque de ativos, né? Que vão conseguir fazer o controle dessa mancha, tá? Então, é muito importante, gente, a gente entender isso, tá? O peeling sozinho, o ácido sozinho, ele não vai clarear a mancha, porque eu preciso inibir dos mediadores químicos que eu falei, que são liberados pelos queratinócitos. Nós temos a endotelina do tipo 1, prostaglandina, e temos a P53, que são todos ligados ao estresse, né? A agressão que eu tive na pele. Então, só de mediador químico, eu tenho que ter ativos diferentes para inibir 3 tipos de mediadores químicos que o meu queratinócito liberou, né? Depois, lá dentro do meu melanócito, eu tenho que inibir a presença da tirosina, né? Diminuir a oxidação da tirosina pela tirogenase. Dos recursos que nós usamos são alguns ativos que quelam o cobre, porque o cobre, ele é precursor, né, dessa reação.
química que ocorre, a bioquímica que ocorre lá no meu melanócito, né? Então vejam bem, gente, são vários recursos que nós temos que ter associado para conseguir tratar mancha. E outra coisa que a gente precisa entender, o meu melanócito, vocês estão vendo que ele parece um polvo, é uma célula que parece um polvo, ele tem vários bracinhos, né? Quando eu tenho uma mancha, no local da minha mancha, o meu melanócito ele sofre uma mudança. E quanto mais ele produz melanina, mais esses bracinhos vão se esticando para que ele consiga entregar mais melanina para a célula superficial. Isso é uma alteração muito grande, por isso que a gente fala que o melanócito ele é uma célula que ele tem memória, né? Porque ele vai ter essa mutação nele e ele vai esticar esse braço. Isso já mostra que ele vai estar mais acelerado na produção dele. Então, o que nós precisamos ao longo do tratamento é inativar esses braços que estão mais longos para que eles voltem a encurtar. Nós temos um ativo que ele chama Neurolite, que ele vem da flor do deserto e ele age especificamente sobre esses dendritos para ir inativando eles e para que eles voltem ao seu tamanho normal, tá? E esse é um dos ativos que nós falamos que ele evita o efeito rebote. Mas, gente, mancha não tem milagre. Se por um período muito grande eu agredi minha pele, eu tive uma disfunção hormonal, porque disfunções hormonais também levam, né, ao aparecimento das manchas, como, por exemplo, o melasma gravídico, né, durante a gestação, pode piorar ou aparecer as manchas na pele. Então, o que acontece? A gente, durante, por exemplo, a gestação, a gente tem 9 meses de um período de mudança hormonal. Isso, você foi liberando o hormônio ele foi estimulando o seu melanócito, e você apareceu a mancha. Aí você quer com 4 sessões de tratamento que some a mancha e nunca mais ela volta? Para essa célula que tem memória, isso não dá para acontecer. O que acontece que você faz o tratamento, você controla aquela mancha, mas por um longo período você vai ter que ter cuidados em casa, no home care, no seu dia a dia, para você manter essa pele, né, não uniforme, de tom uniforme, e para que o seu melanócito ele aprenda que ele tem que produzir menos melanina agora. Então, gente, o tratamento de mancha, ele requer a dedicação também da pessoa em casa. Porque de que adianta você vir fazer o tratamento comigo, deitar lá na maca, fica 50 minutos recebendo o tratamento. Depois você vai para casa e aí você não usa o home care, não usa filtro solar, não usa nada. O que vai acontecer? Você vai ter a agressão do dia a dia. Então você vai de novo ficar no sol, aí você vai usar um secador de cabelo, fica vermelho, você vai cozinhar aquele calor, né? Às vezes a gente vai entrar no carro, o carro tá abafado. Tudo isso, gente, desencadeia o melanócito a produzir a mancha. Então, mancha são fatores conjuntos e que a gente precisa estar juntas para fazer o tratamento, tá? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Eu tava falando ali, ó, das causas, né? Das principais causas. Então, lá tem, ó lá, fator genético envolvido, né? Que são as condições de cada pessoa, de tipo de pele, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma mistura muito grande. Então, mesmo você pode olhar para mim e falar assim, nossa, Lígia, você é muito branquinha, né? Eu sou muito branquinha, mas a minha pele tem uma tendência a manchar muito grande. Se eu tiver uma picadinha de pernilongo e eu coçar, o que vai acontecer ali? Fica manchado, né? Se eu tenho um corte, se eu machuco, cicatriza, mancha, tá?
a minha mancha ela fica por meses. Se eu não tratar, se eu não usar nada, ela fica até 6 meses para depois normalizar a minha pele. Então é uma tendência natural que eu tenho a pigmentar, tá? Os fatores hormonais, então, olha lá, os estrogênios, a progesterona, né? Eles são hormônios, a histamina, tudo isso, eles estimulam o meu melanócito a produzir a melanina, porque a frequência, a sequência, né, de aminoácidos que a gente tem nesses hormônios, elas são parecidas com o hormônio estimulador do melanócito. Eles conseguem se conectar ao melanócito e aumentar a produção da melanina, né? Quem nunca teve gestação, porém toma anticoncepcional, muitas vezes forma essas manchas também na pele. E isso está ligado exatamente ao fato deles serem hormônios parecidos e estimular o melanócito a produzir melanina, tá? Então, é complicado, mas às vezes, dependendo do grau que a pessoa esteja de mancha, a gente precisa, inclusive, remover, né, tirar por um período o uso do anticoncepcional, tá? E ele tem que usar outros métodos contraceptivos que não vão ter essa influência aí, né, sobre o melanócito, tá? Das terapias de tratamento, eu gosto muito de tratar, então, as manchas dentro do conceito da corneoterapia, onde eu faço a aplicação de peelings muito superficiais, né? Onde a gente vai deixar essa pele mais permeável, vai fazer a pele ter um efeito mais claro, porque todo mundo que tem mancha quer ver esse clareamento progressivo na pele, né? Mas eu não vou agredir. O que é o conceito da corneoterapia? O conceito da corneoterapia é que para eu ter uma pele bonita, eu preciso ter uma pele íntegra, né? Então, a pele bonita é uma pele saudável, que eu tenho uma barreira bem instalada, é uma pele que ela não fica resseca, ela não está ressecada, ela tem brilho, ela tem vício, né? Então, a gente trabalha promovendo a saúde da pele, né? Então, a gente vai tratar sem causar o processo inflamatório, pra gente, inclusive, não ter o risco de ter o que o pessoal chama, como eu falei, de efeito rebote. Você vai tratar a mancha e aí essa mancha, ela piora, né? Que vocês têm de dúvidas, gente, sobre mancha? Que mais vocês gostariam que eu falasse aqui pra vocês? Vocês sabem como é uma mancha de hemosiderina e uma mancha de lipofucsina, que a gente vai conversar depois? Vou mostrar para vocês aqui a diferença. Essa é a mancha que a gente fala da melanina. Ela é uma mancha castanhada, né? Bem assim, na verdade ela é bem marronzinha, né? Que é a cor do pigmento. Ela é bem difusa, ela não é tão circunscrita. Normalmente ela aparece na região das bochechas, né? Na região da maçã. Pode aparecer na região frontal, na região do queixo, acima, que a gente tem aqui assim do lábio superior, e no nariz, tá? A mancha de lipofucsina, que a gente vai falar numa próxima live, mas só para vocês entenderem, né, a diferença, ela é uma reação que a gente chama de desgaste, tá? E dá para vocês verem que ela é bem mais circunscrita e ela tem esse tom marrom meio amarelada, né? E a gente tem também a mancha de hemosiderina. A mancha de hemosiderina, ela é causada por um problema vascular. Ela é bem típica na área dos olhos, mas ela acontece também, por exemplo, em quem faz esclerodermia, que a gente faz nos vasinhos, às vezes fica roxo. Aí, geralmente, quem faz a aplicação, né, a profissional que faz a aplicação, pede pra gente não tomar sol. Aí, se por um motivo a gente toma sol, mancha a pele.
Essa mancha da esclerodermia, ela é uma mancha causada por oxidação do sangue que eu tenho ali, né, extravasado. Por isso que ela chama hemosiderina. É uma porção da hemácia que ela é oxidada e dá esse tom. Às vezes ela acontece em pós-operatório, quem faz lipo também pode ter essa mancha de hemosiderina, tá? A Eliana está perguntando sobre olheiras, mancha de olheiras, quem tem? Então, a mancha de olheira é uma coisa que a gente tem que avaliar. A mancha de olheira, ela pode ser por melanina ou pode ser por hemosiderina, tá? Normalmente, as pessoas que nascem assim, que tem uma condição genética e já nasce com essa área do olho mais escura e ela é bem marrom, elas são manchas de melanina, tá? É mais difícil de tratar porque ela tem uma condição genética. Agora, a maioria das pessoas também que tem olheira, às vezes aquela olheira que piora quando a gente não dorme muito bem. Ai, toda vez que eu não durmo bem, eu fico mais cansada, eu fico até com o olho mais inchado e ela fica com a cor pior. Geralmente, essa é uma pigmentação de hemosiderina, porque é um problema vascular que a gente tem porque não dormiu adequadamente, que dá esse extravasamento de líquido para fora do vaso, né? E aí ele vai oxidando e vai ficando meio arroxeada o tom da pele. Então aí é uma mancha de hemosiderina, tá? As duas são tratáveis. A gente também tem aquelas manchas que são mais acinzentadas, que são pessoas que têm essa parte do olho fundo. Aí, essa parte funda, ela forma uma sombra, né? Aí a gente trata com preenchimento, né? Lá na clínica a gente faz o preenchimento de ácido hialurônico. Então, a olheira a gente tem que avaliar se é um problema genético, se é essa questão de ser o olho mais fundo ou se é realmente a mancha de hemosiderina. E aí a gente faz um plano de tratamento, tá? Então, são vários tratamentos diferentes, né? Duas pessoas podem ir lá se queixando de mancha no rosto, no olho, né? Se queixando de olheiras. E a gente vai ter tratamentos diferentes para cada uma delas. O que mais, gente? Qual dúvida mais vocês têm sobre manchas? Vamos mandando aí que eu vou respondendo. A Gi tá aqui comigo, ela me ajuda. Se eu perder alguma pergunta, ela me fala aqui. Vamos voltar aqui. Agora, eu não sei mais tirar a fotinha daqui, gente. Tô aprendendo agora. A primeira vez que eu compartilho foto na live, hein? Mudou de posição, só. Mudou de posição, mas eu não consegui tirar, né? Mas tudo bem. Tem problema. Pessoal, e aí? Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Olha, lê o recado dela. Ó, a Eliane mandou uma mensaginha aqui. Pode deixar, sinto falta desse time da Eitel de profissionais com muito conhecimento na parte de estética. Com muito carinho de nós mulheres. Ah, linda! Também tô com saudade. Não vejo a hora da gente poder chegar nessa fase amarela para voltar a se encontrar, né? Estou falando Mas também. quem tá precisando, gente, pode marcar a teleconsulta. E aí eu oriento vocês direitinho, eu faço uma avaliação virtual e eu indico o que vocês podem estar fazendo em casa, porque o uso do home care hoje em dia já começa a ter grandes efeitos sobre a pele, tá? E aí vocês não ficam assim sem tratamento. Qual tipo, a Celina tá perguntando qual tipo de peeling é mais indicado, Cecília, qual tipo de peeling é mais indicado para manchas de melasma? Olha, eu gosto muito dos peelings que são os polihidroxiácidos, tá? Porque
Os polihidroxiácidos, eles são um peeling que tem uma cadeia muito grande de peso molecular, né? É um alfa-hidroxiácido ligado a um açúcar. Então, ele vai ter o efeito peeling, ele vai renovar a pele, porém, ele forma na pele como se fosse uma película gelatinosa que ajuda a hidratar a pele, tá? Associado a isso, eu vou colocar aqui para vocês alguns despigmentantes que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, a gente pode trabalhar com o Neurolite, a gente pode trabalhar com Bellides, ácido fítico, o Esfolactive, a Raminosoft, o White Cell. Então, assim, são um blend de ativos que a gente tem, tá? Que a gente tem que associar ao peeling, né? Então, assim, quando eu falo assim, ácido fítico, ácido cógico, eles são princípios ativos que, apesar de levar o nome ácido, eles não têm efeito renovador, não têm efeito peeling. Eles agem inibindo a tirogenase. Eles quelam o cobre e impedem a oxidação da tirosina para que ela vire melanina, tá? Então, tudo isso é importante a gente entender que eu preciso de um blend de ativos, né? Aqui eu deixei para vocês mais ou menos alguns dos ativos que eu gosto de usar e associar ao peeling para fazer a despigmentação, tá? A Eliane também tá perguntando assim, ó, no inverno é o melhor momento para fazer os peelings? Então, hoje em dia não tem mais essa, tá? Peeling pode ser feito em qualquer época do ano, tá? Desde que sejam os peelings, né, que não promovam, não desencadeiem processo inflamatório. Então, assim, antigamente a gente tinha muito assim, peeling de fenol, a gente tinha, vamos fazer um glicólico 50%, salicílico 30%. Aí eu tinha até que explicar para as minhas clientes assim, ó, olha, o peeling, você vai ficar com a pele feia, vermelha, vai descamar, vai descascar, você vai ficar feia para ficar bonita. Olha, gente, como a gente fazia antigamente, né? Hoje em dia não tem mais isso. Sabendo fazer o tratamento dentro da corneoterapia, você renova uma pele em até 80% sem promover descamação. Ela pode usar maquiagem, ela pode ter o dia a dia dela normal, sem nada dessas agressões que tiram ela do dia a dia. Gente, pensa só, hoje em dia nós mulheres, né, nós temos muitos compromissos, muitas de nós, né, o tempo todo a gente sai de casa, ou sai para trabalhar, ou mesmo quem tá, né, com filho, nossos filhos leva aqui, leva lá. Quem que pode se dar ao luxo de falar assim, não, eu vou fazer um peeling, que pode cair minha cara, que eu posso ficar em casa fechada, sem fazer nada, né? O que mais a gente nessa pandemia nem tá aguentando mais é ficar em casa, de tanto que a gente não tá acostumada, não é isso? A gente arranja coisa para fazer. Então, gente, é isso, tá? A gente tem que saber tratar sem tirar a nossa cliente do dia a dia dela, do cotidiano dela. Ela não pode parar a vida dela para fazer um tratamento. A gente tem que encaixar o nosso tratamento dentro do dia a dia dela. E é isso que vai fazer ela ter sucesso no tratamento de mancha, tá? Isso é muito importante mesmo. Isso. Falamos dos ativos. O que mais? É uma revolução mesmo a corneoterapia, gente. É apaixonante. Tratar a pele sem fazer essa agressão é muito legal. Tem mais alguma perguntinha que eu não vi, Gi? Não. Então, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Peeling
quem não trata mancha, né? Mancha, ela é multifatorial, então o tratamento também tem que ser multifatorial, tá? Nós precisamos de vários recursos associados para que a gente consiga fazer um tratamento efetivo e duradouro dessa disfunção, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Me coloco à disposição, quem quiser conversar comigo, quem quiser mandar uma mensagem no Messenger ou mesmo aí tá o telefoninho da clínica, vocês conseguem falar comigo. Quem tiver mancha, quiser saber um pouquinho mais, quiser um tratamento personalizado, quiser que eu faça uma avaliação, fica aí o convite. Sempre depois das lives, a Tele Skincare, ela fica com um valor de R$50 de desconto. De R$150, ela fica apenas R$100. Aí a gente pede para quem tá na live tirar um print da live e mandar pra gente na hora que for marcar a consulta, que aí ganha esse desconto especial, tá bom? Então fica aí o convite, né? Quando passar essa fase toda, quem quiser vai lá conhecer a clínica pessoalmente, e quem puder, né? E quem quiser antes já ir tratando da pele, vamos fazer uma Tele Skincare. Vamos cuidar em casa, né? Eu passo uma rotina de cuidado diurno, uma rotina de cuidados noturnos. Tem tratamentos que a gente faz mesmo em casa, uma vez por semana, com resultados maravilhosos, porque ninguém precisa, né, ficar com o rostinho maltratado, nem envelhecer e nem cultivar mancha por conta da pandemia, tá bom? Fica aí o meu convite para vocês. Um beijo e até a próxima!